Bom, pessoal, todo mundo sabe, né, que está tendo queimadas aí tanto na Amazônia quanto no Pantanal, por uma série de fatores, né? Até a Califórnia está queimando, né, que parece que está com um verão muito forte, mudanças climáticas, clima seco e outras coisas. E aí já começa nas redes sociais aquele jogo de empurra, né? Algumas pessoas falam que o governo tem culpa, outras falam que tudo querem jogar a culpa no Bolsonaro e assim por diante. Então eu vou ler alguns pontos aqui para vocês, ó, de uma que sim, é da Globo Lixo, algumas pessoas vão dizer, que é do ano passado, né, de junho de 2019. Aí nessa matéria vocês vão entender algumas coisas, algumas medidas que o governo Bolsonaro teve, que realmente prejudicam a preservação do meio ambiente e favorecem sim a ação de grileiros, de madeireiros, ações ilegais de queimadas, tá? Vamos ver aqui 15 pontos, isso que é do ano passado, tá, pessoal? Nesse ano ainda foi um pouco pior ainda. Ó, como diz aqui o próprio jornalista, ó, aqui são fatos, são dados, tá, oficiais do próprio governo. O julgamento é do leitor, tá? Primeiro foi o enfraquecimento do Ministério do Meio Ambiente, né? Porque primeiro o Bolsonaro queria fundir, né, os dois ministérios, Meio Ambiente e de Agricultura, e depois ele acabou mudando de ideia e colocou o Ricardo Salles, né, como Ministério do Meio Ambiente. E aí ele colocou lá o Ricardo Salles, que é um cara meio mais pró-agricultura que meio ambiente. Depois houve uma revisão, né, de 334 unidades de conservação. Ó, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, anunciou a revisão de todas as unidades de conservação do país. Ou seja, áreas que são preservadas, né, onde você tem que preservar a mata nativa, essas coisas. Desde o Parque Nacional de Itatiaia, que foi criado em 1934, até o Refúgio da Vida Silvestre de Ararinha Azul. Segundo o ministro, as unidades foram feitas sem critério técnico e poderão ter o traçado revisto ou ser extintas. Não sei quais critérios técnicos são esses, mas enfim. Fim das reservas legais. O projeto de lei do Flávio Bolsonaro, o filho do presidente, defende o fim das reservas legais, área protegida que não pode ser desmatada em propriedades rurais, alegando o direito constitucional de propriedade. Então, por exemplo, se um fazendeiro tem uma fazenda lá no Mato Grosso, e um pedaço dessa fazenda é uma área protegida, uma reserva legal, o Flávio Bolsonaro quer que não exista, porque ele alega que é um direito do proprietário a posse, a propriedade. Ao apresentar o projeto, o filho do presidente criticou o que chamou de ecologia radical, fundamentalista e irracional, que prejudicaria o desenvolvimento do país. Então, segundo o entendimento do Flávio Bolsonaro, a ecologia prejudica o desenvolvimento do país, porque são áreas que poderiam ser usadas para pastagem, para a expansão do agronegócio. Estudo feito pelo engenheiro agrônomo Gerd Sparovic, professor da Universidade de São Paulo e pesquisador da Escola Superior da Agricultura, Luiz de Queiroz, indica que se esse projeto for aprovado, a área desmatada, preste atenção, pode alcançar 167 milhões de hectares. Só um PS aqui, eu não sei se isso aqui foi aprovado, tá? Que isso aqui é do ano passado. Maior que o estado do Amazonas. Lembrando que o Amazonas é o maior estado do Brasil. Então, se esse projeto aqui do Flávio Bolsonaro fosse aprovado, ou for, nem sei se foi ainda, só a área desmatada calculada seria maior que o estado do Amazonas. Isso equivale a 30% de toda a vegetação nativa do Brasil. Em uma nota técnica divulgada semana passada, a partir da reportagem, 116 pesquisadores do Embrapa e de 31 institutos de pesquisa também se manifestaram contra o projeto do Flávio Bolsonaro. Vai ver, são todos comunistas, né? Vai ver, todo mundo é comunista, é uma conspiração chinesa, né? O Embrapa, os institutos de pesquisa séria, é tudo comunista. Nem o presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, o deputado Alceu Moreira, do MDB, apoia o projeto. Em entrevista ao canal Rural, ele declarou o seguinte: nós que passamos tanto tempo para construir um código florestal, certamente não queremos nenhuma ideia que seja radicalizada. Freio na fiscalização. De janeiro a maio, o número de multas aplicadas pelo IBAMA por desmatamento ilegal foi o mais baixo em 11 anos. A queda foi de 34%. Em diferentes situações, a fiscalização vem sendo desprestigiada pelo governo. Ou seja, se a pessoa faz uma queimada ilegal, não multa. Simples, deixa para lá. Em atendimento a um pedido do presidente Jair Bolsonaro, o Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, ele recriminou publicamente fiscais que destruíram equipamentos usados por criminosos para retirar madeira ilegal de uma unidade de conservação no Pará. Ou seja, os criminosos usaram um equipamento ilegal para desmatar a floresta,
Aí o Ricardo Salles, atendendo ao pedido do próprio presidente, ele foi lá e criticou os fiscais por estarem fazendo o seu trabalho. Vocês estão entendendo? Aí depois a culpa não é do Bolsonaro, a culpa é da China, é da ONG, é do Leonardo DiCaprio, enfim. Apesar de um decreto federal autorizar esse procedimento em certas situações. Desde então, apesar de o decreto permanecer em vigor, não se tem notícia da utilização de novos equipamentos usados pelos criminosos. Outra novidade que favorece o infrator é o decreto que criou os chamados núcleos de conciliação, que vão analisar as multas ambientais aplicadas pelos fiscais em todo o Brasil, mesmo que os infratores não reclamem do procedimento. Quer dizer, então mesmo se o cara for lá com equipamento ilegal e desmatar a floresta, o IBAMA destruiu o equipamento dele, e o cara não reclamar, tudo bem, é equipamento ilegal, mesmo assim vai ter um núcleo que vai analisar a ação do fiscal do IBAMA. Sabe para que é isso, pessoal? Isso vai inibir a fiscalização. Então se tiver um cara lá, que nem o Bolsonaro falou no passado, um cara de bicicleta queimando a Amazônia, pode queimar à vontade, porque o IBAMA já não vai ter mais nem força para multar, porque senão quem vai pagar é o fiscal, que vai acabar arrumando para a cabeça. IBAMA anuncia onde os fiscais vão reprimir os crimes ambientais. Olha que coisa mais imbecil. Causou surpresa a nota divulgada pela assessoria de imprensa do IBAMA na semana passada, no qual o Instituto informa que a fiscalização iria reprimir o desmatamento ilegal nas terras indígenas e unidades de conservação no sudoeste do Pará, região que abriga a Floresta Nacional do Jamanchim. O anúncio contraria o protocolo de segurança do próprio IBAMA, que sempre guardou sigilo absoluto sobre ações dos fiscais. O sucesso das operações depende muito do elemento surpresa. Além de alertar os desmatadores, a assessoria do Instituto expôs os fiscais ao risco de serem alvos de ataques programados pelos criminosos. Então isso daqui, pessoal, com todo respeito, além de ser a coisa mais imbecil que eu já vi na vida, é uma coisa que vai acabar com o combate ao desmatamento, porque se a polícia anuncia que vai prender um bandido, manda um aviso lá pro Rio de Janeiro, Morro da Rocinha, a polícia vai fazer uma operação lá e vai em busca do traficante Boca, um exemplo hipotético. É claro que o traficante Boca não vai estar lá quando a polícia chegar, ou se ele estiver, ele vai armar uma emboscada para quando os policiais forem lá, os bandidos meter fogo nos policiais. Vocês estão entendendo a analogia? É a mesma coisa, se o IBAMA a partir de agora anuncia aonde eles vão fazer, onde eles vão fiscalizar, ou os madeireiros, os garimpeiros, as pessoas que agem ilegalmente vão fugir, ou elas vão matar os fiscais do IBAMA. Simples. Quer dizer, não tem lógica isso. Cancún brasileira numa estação ecológica. Isso aqui o Bolsonaro falou no passado, que ele tinha o desejo de transformar a estação ecológica de Tamoios, que é uma área de preservação ambiental, tem um refúgio de espécie marinha, né, etc e tal, numa Cancún brasileira. Fora isso, ele também tinha falado no passado de Fernando de Noronha, né, que ele queria fazer num lugar turístico, ignorando que ali também é um lugar de preservação ecológica. Afastamento do fiscal que multou o Bolsonaro. O Bolsonaro fez uma pesca ilegal no litoral no passado, e o Bolsonaro, assim que foi eleito, pegou e demitiu o cara. Saiu até aqui no dicionário oficial. Para quem acha que é mentira ou uma conspiração chinesa, tá aí. É um presidente vingativo ainda. Multa o cara porque estava fazendo o seu trabalho. A função do fiscal é multar mesmo quem age ilegalmente. Presidente do ICMBio se demite depois da ameaças de Salles. 2 dias depois do ministro Salles ter ameaçado investigar fiscais do ICMBio, durante um evento organizado com apoio de ruralistas, né, no município de Tavares, o presidente Adalberto Ederban pediu demissão do cargo, alegando motivos pessoais. Salles ameaçou funcionários de processos administrativos por estarem ausentes em um evento ao qual sequer haviam sido chamados. Salles nomeia policiais de São Paulo em lugar de especialistas em biodiversidade. A crise lá no ICMBio, onde os funcionários acabaram pedindo demissão, o presidente, perdão, que levou 3 diretores do instituto também a pedir demissão, abriu caminho para que o ministro Salles exonerasse pelo Twitter o 4º diretor e reformulasse o órgão. Foram anunciados também pelo Twitter as nomeações do coronel da PM Lorentini, tenente da PM Simanovic, e o major da PM Marco Aurélio, e o major da PM Marco José. Ou seja, todos policiais militares e nenhum peritos em biodiversidade, ecossistema, na área. Eles não têm a menor qualificação técnica nessa área do ICMBio. Desmantelamento da polícia climática.
Quando o assunto é aquecimento global, a maior crise ambiental desde o século, com inúmeros impactos sobre o Brasil, o Salles costuma classificar o tema como acadêmico e não prioritário. O governo abriu mão de sediar a COP25, maior encontro climático do mundo, que vai acontecer em novembro do Chile. Além disso, Salles alegou anunciar o cancelamento da Semana do Clima na América Latina e Caribe, um evento da ONU em Salvador, dizendo que não fazia sentido e que seria apenas uma oportunidade para se fazer turismo em Salvador e comer acarajé. O prefeito de Salvador, ACM Neto, não gostou da interferência de Salles e, na qualidade de presidente dos Democratas, impôs uma dura derrota a Salles, que foi obrigado a voltar atrás. O fato é que o governo atual vem promovendo o desmantelamento da posição climática, que vinha sendo construído por sucessivos governos nos últimos 27 anos. Além de cortar 95% da verba destinada para essas políticas, Salles exonerou o coordenador executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Funda Amazônica pode desaparecer. Ricardo Salles causou um enorme constrangimento aos financiadores do Fundo Amazônico, Noruega e Alemanha, que contribuem com 95% dos recursos e somam mais de 3 bilhões. Ao convocar uma entrevista coletiva para criticar o modelo de gestão do projeto. Apesar de Salles ter dito que comunicou aos dois países as mudanças que desejava fazer no fundo e que tanto a Noruega quanto a Alemanha teriam concordado com as propostas, as respectivas embaixadas negaram as declarações dele. Sem apresentar qualquer denúncia ou irregularidade, Salles terminou provocando um incidente diplomático ainda não totalmente resolvido. Ou seja, esses países que contribuem para o Fundo Amazônico de preservação vão acabar cortando as suas colaborações. Sinal verde para exploração de petróleos em Abrolhos. Abrolhos também é um local que é protegido porque é uma reserva ambiental, é o Parque Nacional de Abrolhos, e o governo também deu sinal verde para eles explorarem lá na Bahia e Espírito Santo. Menos verdes com o novo Código Florestal. O governo já anunciou que vai ressuscitar a MP 867, que muda as regras do Código Florestal. Só falta decidir se vai fazer mediante uma medida provisória, ou uma PEC, um projeto de lei. Enfim, um projeto de emenda constitucional. Sendo de uma forma ou de outra, segundo o Observatório do Código Florestal, as novas regras beneficiariam apenas 4% dos proprietários rurais do Brasil, que não cumpre até hoje a lei aprovada em 2012, após longos 11 anos de exaustivos debates no Congresso. Com as mudanças sugeridas, entre outras vantagens indevidas, não haveria mais a exigência de recompor matas e florestas, que somadas equivaleriam a 2 vezes o estado de Sergipe. E aqui a matéria termina mostrando a indignação de 8 ex-ministros do meio ambiente, dentre eles a Marina Silva, e o TCU, que enquadrou Ricardo Salles por um processo que ele teve, e também mandou investigar a política ambiental do governo. Então eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, que nem eu falei no começo, que cada um tire suas conclusões, mas outras medidas foram sendo feitas desde 2019 para cá, que nem hoje que saiu lá uma matéria que o Pantanal já queimou 17%. Postaram até um vídeo no WhatsApp, não sei se é verdade ou não, mas que os próprios brigadeiros, brigadianos, estavam lá botando fogo lá no Pantanal, que pode ser sim uma jogada política, mas se foram eles, se o vídeo for verdadeiro, eles também não vão sofrer nada com essas novas medidas aqui do governo. Enfim, pode queimar à vontade. E isso explica aquela fala do Salles naquela reunião de passar a boiada, porque ele quer tirar áreas de preservação ambiental, porque o Flávio Bolsonaro alega que é o direito à propriedade. Então, se o fazendeiro quiser desmatar toda a sua propriedade para criar gado, ele pode. Então tá aí, eu vou deixar o link aqui na descrição, pessoal, só para todo mundo se lembrar, quando a gente perder boa parte do nosso bioma, que está sendo literalmente destruído, vocês lembrem disso, quando as pessoas vierem falar, não, a culpa não é do Bolsonaro, estão jogando a culpa no governo. Vocês lembrem disso, tá? Paz a todos.